Graças e paz a todos, amados irmãos. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Amém. Versículo 4, versículo 5. Versículo 4, versículo 5. Diz a palavra de Deus: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que está na palavra de Deus é para o nosso ensino. A fim de quê? Qual o propósito? Pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. E ele continua dizendo: olha, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir um comparado com os outros, seguindo Cristo Jesus. E lá em Lucas, capítulo 24. Lucas 24, a palavra de Deus vai dizer: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, o que Jesus falou, o que dele está escrito. Aonde está escrito sobre Jesus? A lei de Moisés, Pentateuco, são 5 livros. Mas também dos profetas, são 17. E dos salmos. Os salmos são poéticos. Então nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Todos eles são poéticos. Então, toda a palavra de Deus do Velho Testamento vai falar sobre Jesus. E é isso que nós vamos estudar um pouquinho nessa noite, amados irmãos. Talvez uma das coisas que nós gostamos muito de ouvir é sobre a cruz de Cristo. É o que mais se fala aqui. E é aquilo que menos nós temos vivido. A cruz de Cristo não é uma doutrina. Ela é uma doutrina que deve levar eu e você uma experiência com a cruz de Cristo. Por isso, amados irmãos, a palavra de Deus, a gente sempre fala, a palavra de Deus, quando Deus nos revela a palavra do Senhor, quando ele fala assim, Deus revelou para mim a sua palavra, imediatamente vai causar em mim e em você uma resolução. E o que é essa resolução? Crer no que a palavra de Deus diz, ou não crer, e vai haver uma revolução, porque vai mudar o nosso caminhar, vai mudar a nossa vida de pensar, a nossa vida de agir, os nossos relacionamentos vão mudar. O relacionamento que nós tínhamos comum era uma coisa, agora é outra. O relacionamento que nós tínhamos com a carne é uma coisa, agora é outra. O relacionamento que nós tínhamos com os nossos interesses terrenos era uma coisa, agora é outra. Porque se não houver isso, amados irmãos, então nós estamos aprendendo muito bem a doutrina. E ponto para o erro. A doutrina nós devemos aprender para levar-nos a conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora disso, amados irmãos, nós temos uma bela doutrina. Nós sabemos bem o que nós devemos fazer, não devemos fazer, todas essas coisas. Mas e daí? Será que Deus vai falar para mim, para você nessa noite, falar assim, olha, vocês querem me seguir, mas vocês não têm coração para isso. Porque para ter coração, para ouvir Jesus, seguir Jesus, amados irmãos, primeiro tem que nascer de novo.
Ezequiel 36 diz assim: eis que tirarei o seu coração de pedra, colocarei um coração de carne, lá eu colocarei o meu espírito e vocês vão obedecer. E vocês vão olhar os seus pecados e vocês vão ficar horrorizados. Você está entendendo, amados irmãos? Quanto mais conhece a Cristo, você fica sensível ao pecado, você vai odiando o pecado. Se isso não acontece em nossas vidas, então nós estamos com uma boa doutrina. Mas uma vida. A vida de Cristo. Então por isso nós vamos em Gênesis. Nós temos que começar na semana inteira. Falar sobre a ceia, falar sobre Cristo, nós temos que ir para Gênesis. E nós pegamos Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós temos lá. Por isso tudo que foi escrito para que nós tenhamos esperança. E inclusive isso daqui. Você sabe uma das coisas que me chama a atenção no povo de Deus? É que não lê a Bíblia. Ou sempre lê aqueles mesmos textos. O que eles conhecem? Salmo 23, todo mundo sabe. Né? Fale uma coisa que Jesus falou aí. Jesus chorou. Amados irmãos, aqui é um mar. Nós temos as insondáveis riquezas que nós temos em Jesus. A vida cristã é de novo nascimento e de um crescimento espiritual. Isso chama-se maturidade. A maturidade é uma vida de santidade. A maturidade, amados irmãos, ela vai fazendo que as nossas opções, o nosso olhar, o nosso ver, o nosso servir, o nosso andar estejam sendo ajustados à visão de Deus, aos ouvidos de Deus, à sua palavra, ao serviço de Jesus, ao andar de Jesus. Se isso não está sendo feito em nossas vidas, então nós estamos com uma boa doutrina. Parou aí? Por isso que você vai ver que Jesus disse para quem? Para os fariseus. O que ele disse? Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E o que eles estão falando está certo, mas o que eles fazem é totalmente equivocado. Você está entendendo? Se nós entendermos, amados irmãos, o grau de depravação do homem no pecado, jamais nós vamos enxergar o remédio de Deus que está na cruz de Cristo. Muitas vezes nós achamos que somos até boas pessoas. Eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Claro que você faz. Mas são pessoas que... Se lembra aquele jovem que chegou para Jesus? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E me Jesus, bom, só tem um. Você está entendendo? Não há, amados irmãos, ninguém que busca Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Não é todos precisam de perdão de pecado também, mas estão separados da glória de Deus que é Cristo. Então, quando nós vemos aqui em Gênesis 3,15, olha o que a Bíblia diz. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Não fez? Bom, a imagem fala, a imagem que a palavra de Deus justo diz aqui, fala do interior. Caráter. A semelhança fala do exterior. Então Deus fez o homem interiormente, exteriormente, a imagem e semelhança de Deus. Para que o Deus fez isso? Então nós temos três coisas para que Deus fez. Para que o homem reflita Deus. Seja uma expressão de Deus. Terceiro, segundo, é reproduzir. Terceiro, é representar. Não é isso que a Bíblia diz? Quem vocês são? Somos filhos de Deus. Vocês são embaixadores, são representantes de Deus. E o que o embaixador faz? Ele não tem opinião de si mesmo. Ele vai fazer tudo com o que o seu governo manda ele fazer. Então Deus fez o homem, amados irmãos, para refletir, para reproduzir e representar, para ter um relacionamento com Deus.
governando a nossa vida. É melhor fazer assim, melhor fazer assim, melhor fazer assim. Nós vamos para Deus, Senhor, o que é melhor? O que está no seu coração, Senhor? Não, porque nós temos ainda assim no Éden, independência, autossuficiência, autoglorificação, autojustificação, coisa que é injustificável, e fala, não é justificável, é injustificável. Então você vê, amados irmãos, Deus fez o homem para pensar, para escolher, criar, amar, adorar a Deus, ter relacionamento com Deus. É isso que Deus queria. Mas nós sabemos o que aconteceu. Porque Deus deu para o homem o livre-arbítrio. Depois que o homem pecou, ele perdeu o livre-arbítrio. Ele tem só um arbítrio, pecar. Então Deus deu o livre-arbítrio para ele. E Deus disse para ele, fez uma colocação para ele, falou assim, você deve trabalhar, cultivar, e você deve guardar o jardim. Por que guardar? Porque é alguém que quer entrar. Mas, irmãos, Deus fez o céu e a terra. Não fez? Você acha que Deus fez o céu e a terra sem forma, vazia e em trevas? Não, Isaías diz que Deus não fez isso. Deus fez tudo certo. Mas quando o inimigo entrou, tornou-se vazia, em trevas e deformada. É isso que o homem e a mulher no pecado é. E é isso que o homem e a mulher se tornaram depois que Adão e Eva pecaram. Trevas, está no reino das trevas, está no domínio de Satanás, está sobre a culpa do pecado, a condenação do pecado. Não pode ficar no jardim mais. Porque eles não podem comer a árvore da vida agora. Porque se ele comer a árvore da vida, vai ter um pecador com vida eterna. Você entenderam por que Deus expulsou? Como é que vai voltar no jardim? Só com a vinda de Jesus. E der uma nova criação. Agora você vai ter, lá em Apocalipse 22, a árvore da vida. Por isso Deus simplesmente fechou. Você não pode entrar. Então você vê, amados irmãos, o homem, nós vemos a situação do homem. A serpente sempre Deus mostra a sua soberania e providência nesse texto aqui. E Deus é soberano e Deus tem a providência. Deus sabe tudo o que vai acontecer, mas Deus tem a sua providência para tudo o que vai acontecer. Tanto é que a Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, lá atrás. Isso aqui não é assim. Deus vai usar o plano B. Não, amados irmãos. Deus não tem plano B. Deus é fiel à sua palavra e Ele só tem plano. E o plano de Deus é o seu filho. Amém. O homem peca assim, o homem cai. A serpente introduz a dúvida acerca daquilo que Deus é. E é isso que faz comigo e você. Será que Deus vai fazer isso? Será que Deus disse é verdade? Será que a palavra de Deus é verdade? Ele vai colocar em você. Será que eu andar nos maus caminhos realmente vai desagradar a Deus? E o Satanás fala, não, você desobedeceu um pouco a Deus, Deus é tão bom, é tão amor, que não tem problema. Quantos caem? Está entendendo? É como se eu dissesse assim, olha, eu usar uma grama de cocaína não tem problema. Tem uma problema se eu usar 1 quilo. É pecado. Para Deus não tem pecadinho e pecadão. O homem, amados irmãos, introduziu a mentira a respeito de Deus. Deus não vai fazer isso não. Deus não quer que você tenha conhecimento de Deus. Deus não quer. Afinal de contas, se você comer, você vai ser igual a Deus. Não é isso que o homem quer fazer. O homem não quer ser governado. Deus fez o homem para ser governado por Deus. Mas o homem é rebelião contra Deus. Eu não quero ser governado. Então eu tomo a minha atitude, escolho os meus caminhos.
eu sigo as minhas ideias, eu não quero saber das pessoas. E você segue o caminho do mundo, as ideias do mundo. Você, no final das contas, você prega o que o mundo faz através das suas escolhas. Ele vai dizer, olha, Deus é mentiroso. Deus diz, o dia que você comer da árvore do bem e do mal, você vai morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é morte. O homem pecou, agora ele tem o salário. E o salário dele é morte. Que morte é essa, Oswaldo? Eterna. Algo tem que entrar aí para mudar a história. Não tem outro jeito. Mas também, amados irmãos, mentira sobre o amor de Deus. Que Deus ama tanto, amados irmãos, aquele que Ele fez, aqueles que são deles. Mas também, amados irmãos, mentiras sobre a veracidade da Bíblia e a fidelidade de Deus. Deus não mente. Deus diz, o dia que você comer, você vai morrer. O dia que você pecar, tem consequência. Números diz assim, você pode pecar, mas o teu pecado alcançará você. É coisa que nós não queremos ouvir. A maioria das religiões não querem falar sobre o pecado. O problema do homem é o pecado. Mas o remédio de Deus é aquele que vem vencer o pecado, que é Jesus Cristo. Presta atenção, meus irmãos. As pessoas brincam de pecado. E você vai ver o que a religião faz. Então ele vai dizer outra, amados irmãos, a mentira que Deus não vai usar aquilo que ele disse. Deus é amor? É, mas Deus é justiça. Deus é justo. E ele vai dizer, você comeu, a justiça me diz para você que você vai morrer. Está vendo a pregação de hoje? Deus é amor, Deus é graça. Está tudo bem, não tem problema nenhum, pode fazer o que você quiser. Mentira. Mensagem de Satanás. Deus é amor, é verdade. Mas porque Deus nos ama, tem uma consequência. Deus prova o seu amor para conosco. Que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. Há uma consequência. Deus tem que colocar. Porque é um sacerdote. O sacerdote, amados irmãos, ele vivia do sacrifício. Sacerdote sem sacrifício não é sacerdote. Por isso o nosso Senhor é o sumo sacerdote. Ele sacrificou a sua própria vida por mim e por você. Então as pessoas vão dizer, não, Deus é bonzinho, no final de contas tudo vai estar bem, todo mundo vai para o céu, Deus vai perdoar todo mundo. É mentira. Mentira. Por isso ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por isso a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Está vendo? Ele amou, ele deu, houve um preço. Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Mas se você não crer, você já está condenado. Você está entendendo, irmãos? Satanás simplesmente diz, Deus não fala a verdade, Deus é mentiroso, Deus não vai cumprir o que ele vai fazer, o que ele disse que ele vai fazer. Porque Satanás é o oposto de Deus. Satanás é o pai da mentira, irmãos. Mentira. Por isso se pode associar com os devassos, com os mentirosos, com os assassinos, com os ladrões. Você pode associar, crendo neles, seguindo eles e dizendo que você está fazendo uma boa causa. E você está no pecado. Amados irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ser luz, por exemplo. Luz e trevas não combinam. Onde entra a luz, a treva se dissipa. Você está entendendo? As ideologias que nós vemos, principalmente nesse país, as ideologias. Olha quanta ideologia. Amando a criatura e não o Criador. Se você matar um passarinho, você vai preso. Mas se matar uma pessoa, você não vai preso, não tem problema nenhum. E você segue, acha que está certo. Está vendo, meus irmãos? E depois vai dizer, eu sou crente. Você é crente no quê? Crente, o diabo também é crente. O Filho de Deus agora ele passa a ter uma mentalidade de Deus.
ser regido pelo céu, alimentado pelo céu. Ele deve buscar aquele que está no céu. Ele deve ansiar, pensar e buscar. Buscar em quem? É Cristo, amados irmãos. Cristo. Olha o que o pecado faz. Está entendendo? E nós vamos ver o que faz. A serpente sempre veio lá e ele tem toda aquela colocação. O que se faz hoje? Sedução. Seduz você. Tudo é bonito. Você está fazendo uma boa causa. Mas que causa é essa? Essa causa traz a glória de Deus? Essa causa realmente é a causa de Deus? A única causa de Deus, sabe quem é? O seu filho. Essa é a causa de Deus. E olha a sequência. Versículo capítulo 3. Olha só. Deus falou. Deus não volta atrás. Deus diz assim: haja luz. E houve luz. Haja firmamento na terra. Haja separação do que é celestial do que é terreno. Haja separação entre luz e trevas. Haja separação daquele que é carnal e aquele que é espiritual. Haja separação. Jesus vem separar eu e você. Isso é santo. Ser santo. Eu chamei você para vocês serem meus, propriedade, e para vocês serem santos, separados. Um povo de propriedade exclusiva de Deus, eleito, separado, povo santo. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não tinha misericórdia, agora foi alcançando misericórdia. Vocês antes não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Amados irmãos, há uma distinção visível entre quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Se não houver alguma coisa errada. Você está entendendo, irmãos? Você pode seguir esse mundo dando a mão para os barbários que o mundo faz e querer dar outra mão para Deus. Deus não aceita. Deus não aceita. Não existe filhos de Deus e filhas de Deus em cima do mundo. Não existe. Ou você está de um lado ou está do outro. Não tem outro. Agora, se quer agradar o mundo, você vai desagradar a Deus. A Bíblia diz: infiéis o amor ao mundo me desagrada. Vocês são infiéis, adúlteros espiritualmente. Você está entendendo, irmãos? A palavra de Deus, Deus fala, está pronto, e eu e você devemos ouvir. Não tem mais e mais e mais. Deus falou, acabou. Aí você vai ver quem é servo. Olha Abraão, Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra. Eu vou. Obedeceu. Tem que discutir. Maria foi lá: você vai conceber. Tá bom. Cumpre-se em mim a tua palavra, Senhor. Pronto, acabou. É escravo de Cristo, é servo, obedece. Se você também foi servo do mundo, você também obedece. Amados irmãos, a palavra de Deus é plena inspiração de Deus, é questão de confiança no amor de Deus, na verdade de Deus, conhecer a Deus, conhecer a fidelidade, veracidade, infalibilidade de Deus, e que Deus é justo. E na justiça de Deus está o seu Filho. Você quer ver a justiça de Deus? Olhe para Cristo. Porque Deus jamais vai levar, presta atenção, aquele que pecar, Deus jamais vai levar como inocente. E todos nós nascemos pecadores. Nós vamos ver da onde descendência que nós somos agora. Conhecer a Deus, amados irmãos, presta atenção. O desejo da carne, dos olhos, a vanglória da vida, foi isso que ele vai colocar para Adão e Eva. Eles fazem essa colocação. Ele diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer.
Deus diz, você vai morrer se você pecar. A serpente fala, você não vai morrer. Ao falso evangelho, você não tem problema, Deus é amor, Deus é graça, no final da conta você vai para o céu, está tudo certo, mentira. Deus não leva para o inocente o culpado. Você está entendendo, meus irmãos? Como a gente trata o pecado de modo tão leviano? Por que Jesus morreu na cruz? Por causa do pecado. Está entendendo? E olhe que Deus pagou o preço por causa do pecado. E nós achamos que podemos viver uma vida de pecadinho aqui, pecadinho lá, pecado aqui, pecado lá, está tudo bem, está tudo certo. Não está certo. Não está certo. Deus não está aí. Mas olha aqui, amados irmãos. Olha aqui. Então a serpente diz, certamente não morrerás. É isso que eu vou dizer para você. Não tem problema nenhum. Você pode andar com o mundo, faz o que o mundo faz. Siga essas tendências do mundo. Porque o mundo vive buscando tendência para distrair as pessoas. Uma hora, meus irmãos, a natureza é o máximo. Outra hora, o pobre é o máximo. Outra hora, a etnia, se é negro, é branco, preto, seja o que for, é o máximo. Ele vai indo, você entra nas ideologias desse mundo e distrai você de Cristo. Você está entendendo? Olha o que nós fazemos. A gente entra e acha que está certo. Por quê? Porque o coração está longe de Deus. Os olhos estão longe de Deus. Estão deixando para pensar, não tem problema, Senhor. O Senhor disse isso, mas não tem problema. E eu sei o que estou fazendo na minha vida, eu conduzo minha vida. Por isso que sua vida não vai. Está entendendo? Não vai para frente. É aquela vidinha que não sai do lugar. Eu não estou falando de prosperidade, estou falando de todos os aspectos. Todos os aspectos. A vida não vai. Por quê? Há pecado no meio do povo. Tem que tratar o pecado. E olha o que ele diz aqui. Daí ele diz assim, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Está vendo o que o diabo diz? O que as pessoas querem? Conhecimento? E muitas vezes até conhecimento bíblico, enorme teologia, sem Cristo. As teologias liberais que nós temos aí, sem Cristo. Conhecimento, irmãos. Você sabe o que a Bíblia diz? Não glorie o homem no seu conhecimento. Não glorie o homem na sua riqueza. Não glorie o homem no seu poder. Aquele que quer se gloriar, glorie-se em mim, conhecer que eu uso e misericórdia. Está vendo, meus irmãos? Não tem nada a ver com esse mundo. Nada a ver com esse mundo. E ele diz assim, olha o que vai seguindo. A sequência 6. Vendo a mulher que a árvore era boa. O que ela viu? Que a árvore era boa. Como é que ela vai ver que a árvore é boa? Porque o coração dela e o coração de Adão já não estavam na palavra de Deus. Está vendo? Então quer dizer, o fruto daquela árvore é bom? É o pecado? Desobediência, rebelião? Mas o coração longe de Deus não enxerga. Não enxerga. Vai dizer que esse é o caminho bom. E Deus está dizendo, não é. Não é. E olha a continuação. Primeiro os olhos, ao fascínio do mundo. O mundo, embora tudo certo. Tudo maravilha. Não é verdade? Mas, amados irmãos, Deus diz, não ameis o mundo. Nem naquilo que o mundo que há no mundo. Porque o que há no mundo, a conquista da carne, a soberba da vida. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Está vendo os olhos? Aí você entra na rede social, né? Quem gosta dessas coisas, entra na rede social, daí vê lá a pessoa, olha, nossa, tá rica, ó, a casa, já mostra a casa, mostra tudo para as pessoas. Né? A pessoa, eu quero isso também, tá? Ela vai. E a crentaela vai entrando nessa e vai achando que isso daí é o caminho de Deus. Ah, meus irmãos, mundo da ilusão.
do maligno. Amados irmãos, ele veio matar, roubar e destruir de um modo que você nem percebe o que ele está fazendo, sutil. Inclusive em coisas boas, em coisas lícitas. Ele vai enganando você. E olha que diz lá: boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Você está entendendo? Você acha que Satanás aparece como chifrudo e rabudo? Isso é invenção da Igreja Católica. Satanás, ele é anjo de luz. Ele vem muito bonito. A Bíblia diz que os falsos profetas vêm travestidos de anjo de justiça. Entendeu? Anjo de luz. O que tem por trás? E você ouve. Você ouve. Dá um pulo cá, dá um pulo cá, tem um showzão lá atrás, e está tudo bem. Fala sobre Jesus, fala sobre Jesus. Mas que Jesus que ele está falando? É da Bíblia. O Jesus da Bíblia é Jesus que morreu naquela cruz. Porque eu sou um pecador. E ele veio me salvar. Esse é Jesus da Bíblia. Paulo diz: estão pregando um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito. E vocês estão tolerando. Vocês aceitam como normal, não é? Você está pensando que ele veio o quê? Eles vão lá para fazer uma reunião, o diabão cantando, um chifrudo contra Deus? Absolutamente nada. Ele vai falar de Jesus. Olha o que está por trás. E a gritaiada vai atrás. Movimenta o corpo, faz um show gospel, um carnaval no meio da rua. E o que está de longe olhando, falou assim: mas o que é aquilo lá? Está fazendo o que o mundo faz. Você está entendendo, irmãos? Como nós estamos desapercebidos, nós estamos insensíveis à palavra de Deus, estamos insensíveis. E o que ela faz? Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Presta atenção, ela comeu tudo que parecia maravilhoso. O que trouxe para ele? Tudo que não confere com Cristo, com a palavra de Deus, pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas não confere com a palavra de Deus, leva você para a morte. O povo de Deus não gosta de ouvir isso. Eles gostam de ouvir e fazer show. Não, irmãos, não, Jesus não veio fazer show. Conhecer a Deus, o desejo da carne, amados irmãos. O que ela quis dizer? Eu quero ter uma vida independente do Senhor, eu sigo o meu caminho, eu faço o que eu quero, você está entendendo? E rebelião, adoração de si mesmo, eu quero agradar a mim. E Deus está dizendo: não, você me agrada se você me obedecer. Não, mas eu não vou obedecer ao Senhor, eu quero agradar a mim, porque eu estou vendo que é coisa muito bonita. Isso aqui é agradável, é isso que eu quero. E Deus está dizendo: não. Depois nós vamos culpar Deus. E aqui você vê a consequência do pecado. Mas irmãos, o que aconteceu com tudo isso? O homem se tornou deformado, vazio. Você acha que a política vai resolver o problema? Você acha que as escolas vão resolver o problema? Você acha que o intelectualismo vai resolver o problema? Só existe o remédio para o pecador. Olhe para a cruz. Ali está o remédio de Deus. Não existe outro remédio. Todos os outros remédios são falsos. Todos eles. O homem vê o quê, meus irmãos? Ele vai enxergar o quê? Uma depravação total. Imediatamente, amados irmãos, sabe o mundo que Deus fez passou para quem? Para quem? Satanás. Não foi isso que ele tentou Jesus lá? Lucas 4, Mateus 4. Todos os reinos do mundo são meus. Eu dou para você, se você me adorar. Imediatamente, amados irmãos,
irmãos, nós temos 3 inimigos imediatos. O pecado, Gênesis 3. A carne, Gênesis 6. O mundo, Gênesis 10 e 11. Como é que Deus vai resolver tudo isso aí? Você acha que Deus vai falar assim, mas vamos usar o plano B? Absolutamente não. E Deus foi o quê? Esse é o Deus que busca. Você está entendendo? Eu vim buscar e salvar o perdido. O problema é que a pessoa não reconhece perdido. Está vivendo uma vida totalmente equivocada, mas não sou perdido. É perdido. Jesus veio para mim e para você. Eu vim buscar e salvar o perdido. Eu vim buscar e salvar os aquilo. Pequeno, perdido, pecador. É isso que eu vim buscar. E quando eu entro na vida dessa pessoa, ali é a salvação. Nunca mais vai ser o mesmo. Aquilo vai dizer, eu vou devolver 4 vezes aquilo que eu roubei. A lei dizia 2, eu deu 4. Está entendendo, meus irmãos? Nunca mais vai ser. Eu não estou falando de deslize nesse mundo, nessa caminhada, temos dificuldade, mas é um filho de Deus. Ele sabe que tem um Pai, ele sabe que tem um sumo sacerdote, ele sabe que tem um Espírito Santo habitando nele, para corrigir, guiá-lo para o caminho do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor, o que eles fizeram quando pecaram? Primeira coisa, enxergou a sua depravação total. Nós estamos nus. Nós estamos nus da presença de Deus, da glória de Deus, da vontade de Deus, da imagem e semelhança de Deus. Nós perdemos, estamos nus. E como é que nós vamos cobrir a nossa nudez? Então nós vamos pegar o quê? Vamos pegar alguns galhos e vamos cobrir a nossa nudez. Essa é a religião faz. Está entendendo? A religião ela vem reformar você. Jesus veio regenerar você. Dá uma nova vida. A religião põe uma roupa exterior. Cristo faz o seu interior. Ele dá vida no seu espírito que está morto. E vem habitar o Espírito Santo nesse espírito agora que vai com vida. E faz você um filho de Deus. E o homem no pecado, ele é um fujão. Ele foge de Deus. Ele foge para onde? Não estou generalizando, irmãos. Vai ser pastor, muitas vezes vai no grupo gospel, muitas vezes vai grupo de louvor, outros vão frequentar uma assembleia, outros vão fazer parte da assembleia, outros vão ser presbítero, diáconos, e outros vão ser outras coisas. Não estou generalizando, estou dizendo, esconde. Onde que nós temos maiores escândalos hoje? Dentro da igreja. Escondendo. Religião. E o que Jesus disse? Olha aqui. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para assim. Para mim, eu vou fazer. Eu sei o que devo fazer aqui. E eu vou fazer. É o homem fazendo. É o homem querendo chegar a Deus pelos seus méritos. É os homens tentando esconder a sua vergonha, a sua nudez, sua depravação, seu pecado, sua culpa do pecado, a condenação do pecado, com subterfúgios religiosos. Jesus vai até ele. E olha o que Jesus diz. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, imaginou, Deus andava continuamente no jardim. Deus tinha comunhão com Adão e Eva. É isso que Deus quer cumprir com você, comunhão. Muito mais do que saber sobre Ele, é ter comunhão com Ele. Está vendo, irmãos? E olha o que ele diz aqui. Pela veração, esconder-se da presença do Senhor Deus, homem e mulher, por entre as árvores do jardim. Quantas árvores, amados irmãos, que as pessoas ficam escondendo?
escondendo atrás de uma falsa religiosidade, escondendo uma falsa adoração, um falso novo nascimento, um falso vida com Cristo. Falso. Mas olha o que Deus diz. Presta atenção. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: por que ele chamou o homem? Porque Deus deu ordem para Adão. Você quer ver a inversão? Deus deu ordem para Adão. Satanás vai atrás de quem? Da mulher. Por que ele vai atrás da mulher? Ele está mexendo na ordem de Deus. Isso está em Tito. 1 Timóteo 2, se vê lá. Porque a Eva foi enganada. O homem não, o homem foi consciente. Ele sabia. O que ele devia fazer ali, amados irmãos? Ele devia ter a autoridade com o homem e dizer: aí não, minha esposa, vou cair fora. Não. Ele ama mais a mulher do que a Deus. Ele prefere agradar a mulher ou o marido do que agradar a Deus. E é conivente com o erro. E Deus pergunta: onde você está, Adão? Deus não sabia? Claro. Adão devia dizer então: eu estou na depravação total, eu estou no pecado, eu estou perdido, eu desobedeci ao Senhor. E o que Adão falou? A mulher que o Senhor me deu era culpada. Até hoje continua assim. A gente culpa as pessoas, está culpando as pessoas. Nunca a gente, sempre as pessoas. E no final da conta, aqui tem duas repercussões. Ele culpa Deus, que é infalível, eterno, fiel, e culpa a mulher que Deus deu. Então as duas coisas, ele culpa Deus, o Senhor está errado, olha o que o Senhor fez. Não foi uma idônea. Ele culpa Deus e culpa. E continua hoje a mesma coisa. Sempre culpando alguém. Agora ele vai para a mulher. E a mulher não vai fazer diferente. O que aconteceu? Não. Foi a serpente. Foi ela culpada. Por que eles estão fazendo essa colocação, irmãos? Porque o homem no pecado está rebelado contra Deus. O culpado é Deus. Está vendo que Deus não vê? Olha o que estão fazendo com as pessoas. Estão matando. Deus não vê? Deus é injusto. Ninguém vê o pecado. As consequências do pecado. E Deus determina ali naquela hora a função do marido e a função da esposa. Também essa ordem foi invertida pelo homem. Foi invertida. Onde o homem devia ser a autoridade do lar. A autoridade, não autoritarismo. A autoridade em Cristo. E a mulher devia ser submissa ao marido no Senhor. Submissa naquilo que não contraria a palavra de Deus. Não, vão inverter. Então nós vamos inverter. Então hoje, 50% dos lares, quem sustenta é a mulher. Cadê o homem? Está vendo como está invertido? E quando você inverte a ordem de Deus, o que acontece, meus irmãos? O diabo vai matar, roubar, destruir. Invertemos a ordem de Deus. Marido, mulher, pais, filhos. Os filhos mandam os pais. Os pais não educam os seus filhos. E assim por diante. Nós vamos invertendo a ordem de Deus. Depois vão dizer: mas o que eu fiz? Olha o que você fez. Aquilo que você não fez. O que deveria fazer? Você está entendendo o pecado que deu, meus irmãos? Levou a morte. Morte eterna. A morte eterna leva eu e você para onde, meus irmãos? Para o inferno. E o que é o inferno?
realização total de Satanás. As pessoas não pensam. As pessoas não param para pensar que tem dois caminhos, um estreito e um largo, que tem uma porta estreita e uma larga, que tem duas multidões, uma pequena e uma grande, que tem dois destinos, céu e inferno. Não para! A condenação do pecado, amados irmãos. Se eu não entender isso, se eu não entender que depravado, perdido que eu estava, o dia que Cristo me encontrou e Ele me salvou, como é que eu vou participar da ceia, amados irmãos, glorificando ao Senhor, celebrando a morte, a vida de Cristo e a sua segunda vinda? Nudez do homem perante Deus, nu, temia escondido. Adão não conhecia o Deus professo. Não conhecia. A mentira de Satanás, com toda essa circunstância, a mentira de Satanás, Adão e Eva comeram, desobedeceram, foi a grande sequência do eterno propósito de Deus. Aí como que Deus vai resolver essas coisas tudo? Falou com a mulher, o seu descendente pisará a cabeça da serpente. O descendente dele vai perseguir você. Mas o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos salvos, porque um dia naquela cruz, Jesus pisou a cabeça da serpente. Fora disso, amados irmãos, não há remédio para mim e para você. Qual a reação, amados? Aqui está o homem, pecador, e Deus vai dizer: aqui está a graça. E Deus imediatamente ali, em figuras, fazendo uma realidade que nós vamos ter no futuro, Ele faz o quê? Não dá para o homem viver sem mim mais. Ele vai fazer o quê? Tirar aquela roupagem religiosa. E o homem vai ser sem aquelas coisas. Agora, estou depravadamente pecador, condenado, estou morto. Deus imediatamente, é Deus que faz agora, não é o homem que faz. O homem não pode fazer nada para se salvar. Nada disso. O que Deus vai fazer? E deu o homem o nome de Eva e a sua mulher para ser irmã de tudo. E fez o Senhor Deus. Agora Deus fez. Fez o quê? Vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Esse vestiu, amados irmãos, é revestir. Esse vestiu é a mesma coisa que expiação. Alguém morreu no meu lugar. Cristo morreu no meu lugar. Há um substituto. Mas primeiro que Deus fez? Tira a roupagem da velha Adão. E vamos colocar a roupagem do último Adão, Jesus Cristo. Só tem dois tipos de pessoas nesse mundo, irmãos. Aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão no primeiro Adão e aqueles que estão no último Adão, porque depois não tem outro. Só tem dois. Está entendendo? Esse Senhor, Jesus Cristo, tremendo, maravilhoso, fez toda essa obra. Então, quando Deus busca, a revelação da graça de Deus está lá, e o pecado tinha que ser tirado. A morte tinha que ser vencida, a condenação tinha que ser vencida. Como é que vai tirar a morte? Quem vai tirar o aguilhão da morte, que é o pecado? Quem vai tirar a condenação do pecado? Você vai morrer. Você está sobre a morte, está separado de Deus. Como é que Deus vai dizer? A cabeça da serpente tinha que ser esmagada, a morte tinha que ser abolida. Como é que Deus vai fazer isso? Podia o homem fazer isso? Não. Por isso que Deus fez. Deus pega, Deus faz. Mata. Há um sacrifício.
no sangue derramado, a pele daquele é coberta. Isso chama-se a justiça de Deus. Amados irmãos, cobrindo a minha vida e a sua vida. Isso fala de expiação. O sangue derramado naquela cruz, que perdoou todos os meus pecados e me justificou diante de Deus. Está vendo, amados irmãos? Que é coisa muito mais do que a gente pensa. Cristo, a semente da mulher. Isso é pele, túnicas de pele, a graça de Deus, a veste celestial, a morte daquele que é celestial, que é Cristo. É a obra expiatória em Cristo Jesus, eficaz e plenamente Deus ficou satisfeito. Aí no Novo Testamento vai dizer: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, para que nós recebêssemos a sua justiça. Está entendendo por que Cristo morreu? Como é que Deus vai tratar o pecado? Deus diz: aquele que morrer, aquele que pegar esse morrerá. Deus pode voltar atrás? Absolutamente não. Como é que ele conserta isso? Então tem que ter um substituto. Então ele vai dizer, Deus vai dizer: olha, Deus o fez pecado. Fez quem? O Santo de Israel, o Filho de Deus, aquele que não tem pecado nenhum, é o Deus encarnado. O Filho de Deus levou sobre ele o meu e o seu pecado, mas levou a minha e sua morte, levou a minha e sua condenação, levou a minha e sua culpa do pecado. Ah, meus irmãos, essa é a obra da cruz que Cristo fez naquela cruz. Não há salvação sem Cristo Jesus. Não minta para as pessoas. Se uma boa pessoa, olha, seja bom que vai dar tudo certo. Não, meus irmãos. O Espírito Santo veio convencer o homem do quê, meus irmãos? Que ele é bonzinho? Do pecado, da justiça. Deus é justo. E do juízo. Um dia vai ter o juízo. O pecado. Ninguém quer ouvir sobre isso. Amados irmãos, se o homem não reconhecer que é um pecador, jamais ele vai querer o remédio de Deus. Porque o remédio de Deus é o sangue do seu próprio Filho naquela cruz. Por isso que a mensagem da cruz as pessoas não gostam. Elas gostam do remédio do homem. Qual o remédio do homem? Vamos cozeira. Vem aqui, frequenta aqui, graça e paz, está tudo bem, aquela coisa toda, está tudo certo, fica aqui. Um religioso bonito, está tudo certo. Ah, meus irmãos, Jesus veio matar o velho homem. E ele vai dizer: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo, que se renova. Não existe, amados irmãos, como é que Deus vai matar a morte? Quem que tem que morrer? Sou eu ou é Jesus que tem que morrer? Eu e você, pecador. Então Jesus, na morte de Cristo, Deus venceu a morte. É a morte da morte, na morte de Cristo. O seu sangue me perdoou todos os meus pecados. E a sua morte tratou com a minha nova natureza. Filho de Deus. Morremos com Jesus, ressuscitamos com Jesus para uma nova vida. É isso que ele falou para Nicodemos. Que está vestido, Nicodemos? Isso são as roupas que eu faço para esconder minha podridão. Eu sou uma boa pessoa. Sou um maioral lá na sinagoga. Jesus falou: você tem que nascer de novo. Essa roupagem tem que ser trocada. Você tem que nascer do alto e nascer do céu. E por você nascer do céu, é eu que tenho que revestir você. Mas como é que eu revesti você, Nicodemo? Você lembra o que aconteceu no deserto?
A cobra foi levantada. Pecado. Porque Deus o fez pecado por nós. Agora todo aquele que crê será salvo. Está entendendo como que Deus trata? Deus não trata você como aceite Jesus, seja batizado, está tudo bem. Ah, meus irmãos, não entre nessas. Quantas pessoas, quando Cristo realmente dá uma nova vida, você ganhou uma vida em Cristo. E a vida de Cristo em mim e você, ela vai viver na nossa vida. Amém. Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está entendendo, meus irmãos? Que agora é uma nova vida. Por que nós temos tanta dificuldade, irmãos? Porque nós não reconhecemos que é pecado. E o que é pecado? Desobediência. Rebeldia. Incredulidade. É pecado. Por isso a palavra de Deus diz, se confessarmos os vossos pecados, Ele é justo e fiel para nos purificar. E perdoar e purificar de toda iniquidade. Mas também Ele diz, filhinhos, isso eu escrevi, para que não pequeis. E se você permanecer na minha palavra, vocês vão andar como eu andei. Permanecer na palavra é permanecer na videira. João 15. Se você permanece em mim, você dá fruto, mais fruto e muito fruto. E meu Pai vai o quê? Vai podando você. Vai podando aquilo que não presta na sua vida e vai cortando, vai tirando. As tiriritas da nossa vida, Deus vai tirando. Mas daí você tem que deixar Deus tirar. Ele usa a sua poda quando eu e você falando para Deus, Senhor, isso daqui não é sua. Por favor, pode pagar. Eu pago o preço. Pode pagar. E chama-se vida de renúncia, vida de entrega a Deus. Vida de permanecer em Cristo, habitar em Cristo. Ter uma vida de comunhão, vida de união com Cristo. Aí, amados irmãos, você vê, Deus faz essa obra maravilhosa. Isso está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai ver o fio de ouro que fala de Cristo. Todinho. Quando você pega ali, Deus chama agora, Ele vai começar a dar exemplos. Agora que você foi revestido, e você sabe que depois daquilo, Adão teve outro filho, Adão e Eva, 7, que geraram a sua própria imagem, não a imagem de Deus mais. Porque a imagem de Deus só pode ser feita por Deus. O homem não pode fazer. A religião não pode fazer. Só Deus pode fazer. Aí você vai ter o quê? Você vai ver Enoque, revestido por Cristo só. Mas antes você vai ver Abel. E você vai ver duas pessoas, Caim e Abel. O que Deus não aceitou? Os dois não são pecadores? São ou são? O que Deus não aceitou? A oferta. Deus não rejeita o pecador. Mas o pecador só pode chegar a Deus através de uma oferta. E ele não tem essa oferta. Essa oferta é Deus que deu. É o seu próprio filho. Você está entendendo? O sangue derramado naquela cruz. Abel vai lá e mata um cordeiro. E ele apresenta para Deus o sangue. Eu não posso chegar a ti, Senhor, se não for através do sangue, através da morte. Não posso chegar a ti. E Caim, a religião, meu esforço, sem sangue, não reconhece que é pecador, nada. Deus tem que fazer. Está entendendo, meus irmãos? E a partir daí, Deus convida eu e você a viver uma vida como herói, andar com Deus. A ter uma vida de obediência e crer na fidelidade de Deus. Não é? A ter uma vida de altar e tenda de Abraão. Uma vida de testemunho de Jacó. Uma vida profunda de Isaac, cavando poços. Uma vida de testemunho de Jacó.
e uma vida de trono, José, parecido com Jesus. É a caminhada cristã, irmãos. Aquele cordeiro, um dia, lá em João, capítulo 1, você vai ler os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, aí João é o único que diz. Ele diz, este é o cordeiro de Deus. O que ele faz, amados irmãos? Ele tira o pecado. Amém. Naquela cruz ele tirou o ferrão, o aguilhão da morte, do pecado, da condenação, da culpa do pecado, da filiação de Satanás. Ele tirou pela sua graça e misericórdia. Quando ele foi levantado, ele atraiu eu e você. Quem é que tinha que morrer? Não. Aquele que pecar? Esse morrerá. O salário do pecado é a morte. Quem é que tinha que morrer, irmãos? Eu e você. E Jesus levou eu e você para morrer. Romanos vai dizer que quando Cristo morreu, morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós estamos com Ele. E quando Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Aí Ele vai dizer, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Agora Ele vai dizer para mim e para você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai dizer para mim e para você, quem pode te acusar? Quem pode te condenar? E quem pode separar você do amor de Deus? Ninguém! Porque agora você está em Cristo Jesus. Cristo em vós, esperança da glória. Ai, meus irmãos, que obra maravilhosa do nosso Senhor. Você não está sozinho, irmão. Você pode se sentir sozinho, você não está sozinho. Jesus ama tanto eu e você. Deus ama tanto eu e você. Lembre-se que houve uma morte, houve uma ressurreição, e haverá um dia que Ele vai voltar, buscar esses que foram alcançados pela sua graça. A ceia, meus irmãos, diz assim, vocês estão participando, senão se a minha morte, acabou de vir, morte, mas até que eu venha a ressurreição de Jesus, e até que eu venha a segunda vinda de Jesus. Nós anunciamos 3 coisas participando da luta. Agora, amados irmãos, a gente não brinca de ceia. A ceia para os filhos. Quer dizer que os filhos são inerrantes, Oswaldo? Absolutamente não. Mas se os filhos erram, o que eles fazem? Confessa. Se arrepende. As pessoas confundem que arrependimento com remorso. A Bíblia diz que o arrependimento, de acordo com o mundo, leva à morte. É remorso. O arrependimento, de acordo com Deus, leva para a vida. A vida de Cristo. O arrependimento, você está andando assim? Não, não é assim, Senhor. Arrependimento é mudança de mente. Você está ganhando mente mundana, vai ganhar a mente de Cristo. Você está entendendo, irmãos? A vida cristã agora, meus irmãos, para mim viver a Cristo, o morrer é lucro. Você está entendendo? Tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Qual é a mente de Jesus? Qual é a mente de Jesus? Se esvaziar, humilhar, servo, obediência, morte de cruz. Essa é a mente de Jesus. Essa é a mente que você precisamos ganhar. Mas também, amados irmãos, agora os filhos de Deus, eles têm algo definido. Prossigam para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Mas Oswaldo, né, como que vai acontecer tudo isso? Você sabe, eu sou fraco, eu também. E o que Deus diz? Ele suprirá todas as suas necessidades.
Sabe o que a pessoa pensa? Necessidade sempre pensa em comer, vestir. Eu supro também. Ali não é. Não. A necessidade maior, qual é a nossa necessidade maior? Comunhão com Cristo. Confiar na graça, depender da graça. Essa graça libertadora, transformadora, curadora. E vocês precisam ser curados, irmão. Nossos corações precisam ser curados. Somos doentes muitas vezes. Precisamos ser curados, precisamos ser libertos desse maravilhoso Jesus. Libertos por Cristo. Vamos ver a obra de Jesus na cruz. A queda foi uma queda irreversível. Perda total. Quando cai um avião lá, não sei, os aviões vão cair, tudo que eles vão procurar o quê? A caixa preta, porque para a gente vai procurar tudo. Quando o homem tem como uma queda, perda total. Mas para Deus não há perda total. Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. E o impossível para nós não os homens, só Deus pode fazer. E Ele fez o seu próprio filho, morrendo naquela cruz, perdoando você. Qual a primeira palavra que Jesus diz na cruz? Pai, perdoa, Ele sabe o que fazer. Está entendendo que amado do Senhor Jesus, nós amamos o Senhor. Devoção a Cristo. Se você teve devoção a Cristo, você preocupa com as coisas de Cristo. Jesus ama a igreja? Ama ou não? E eu e você deveríamos amar a igreja. Nós deveríamos congregar, participar. Tudo isso é importante. É devoção. Você está fazendo por causa de quê? Por causa do Oswaldo? Longe de mim. Porque você ama Jesus. Seus valores vão mudando, suas prioridades mudam. A minha prioridade nunca muda. Minha prioridade é a minha casa, a minha coisa. Esquece. Se a prioridade sua é sua casa, você ama a sua casa e não ama Jesus. Presta atenção. Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. A gente não busca primeiro. Prioridades erradas, caminhos errados, vida errada. Prioridades certas, ajustadas a Cristo. E uma coisa que a gente não pode ouvir, obediência. Obedeça ao Senhor Jesus. Mesmo que você não entenda nada, obedeça. Vai. Como é que Abraão vai entender o seu filho? Quando todos se pedem para ter filho, e Deus falava assim, vai lá e entrega o seu filho. Sacrifica o seu filho. Não é para você entender. É para você crer. E para você obedecer. Ah, mas irmãos, que maravilhoso Senhor que nós temos. Quem poderia me amar tanto assim? E quem poderia me justificar? E quem poderia me tirar da condenação, da morte eterna? Só aquele que vive, mas esteve morto e está vivo. Jesus Cristo. Ele é o primeiro e o último, e o alfa e o ômega. Esse Senhor Jesus, que eu e você deveríamos ter uma devoção profunda a Ele. Devoção profunda a tudo que Deus ama. E odiar tudo aquilo que Deus odeia. A gente quer fazer o contrário. Que Deus tenha misericórdia de você. Qual a oração do Salmo 139, 23 e 24? Sonda, meu Deus. E vê se e prova-me. Presta atenção que está mentindo, meu Deus. Presta atenção. Sonda-me. Segundo, prova. Coloca em situação difícil. E vê se há em mim algum caminho mau. Fatalmente vai encontrar na minha vida e sua. E coloca para os caminhos eternos. Quais são os caminhos eternos? Os caminhos do Filho de Deus.
Isso, mano. Que Deus seja louvado. Em nome de Jesus.